Muito bem, amigos, estamos mais uma vez aqui no estúdio RN. Eu sou o Beto Luquezzi e dessa vez vamos falar de um assunto interessante, porque é algo que, pelo menos para mim, sempre foi um sonho, que é o Flamengo ter o estádio próprio. E por que eu vou falar disso hoje aqui nesse canal? Porque é uma área que eu conheço muito bem. Eu moro no Canadá há muitos anos, como eu já falei anteriormente, mas eu conheço bem aquela região, eu sou jornalista, e como jornalista, evidentemente, eu conheço bastante o Rio de Janeiro, e aquela área do gasômetro me parece de fato uma área muito adequada para o estádio do Mengão. Mas por que o gasômetro? Por que não outra área? O gasômetro tem um terreno contaminado? Bom, em relação ao terreno contaminado, a engenharia tem hoje em dia técnicas, desenvolveram ao longo dos anos técnicas de descontaminação do terreno. E é óbvio que tudo isso é em função do quanto vai ser cavado, né, para poder fazer as estruturas do estádio. Mas a descontaminação hoje em dia é algo que, de certa forma, ela é vista como uma coisa que custa muito dinheiro, mas ela é tecnicamente não tão complexa de ser feito como era antigamente, até porque a tecnologia hoje em dia ela é muito mais avançada do que era no passado. Então, uma descontaminação de um território, de um terreno como esse, por exemplo, enorme, ela leva um tempo para ser completa, evidentemente, mas não inviabiliza o estádio do Mengão como algumas pessoas chegaram a sugerir. Não inviabiliza. Mas vamos voltar novamente sobre o sonho, né? Bom, desde criança eu sempre ouvi falar que o Flamengo iria construir um estádio, que o estádio iria ser na Gávea, ia ser um shopping center, etc. Mas na verdade nunca saiu do papel. Eu, como repórter, tive a felicidade de trabalhar em alguns jogos lá na Gávea. Na Gávea. Na Gávea. Eu trabalhei em jogos na Gávea. E não me lembro quantos, foram poucos. Talvez uns dois, não sei. Mas eu acompanhei. De dentro do campo, jogos na Gávea. Um deles, inclusive, se não me engano, foi Flamengo e São Paulo. Se não me engano. Tem muitos anos isso. E eu sempre fiquei com essa esperança de realmente o Flamengo poder ter na Gávea um estádio. Gávea, Leblon, enfim. Chamem como quiserem. Na verdade, né, ao longo dos anos, o Flamengo passou por administrações meia, vamos dizer assim, polêmicas, e essa questão do estádio foi jogada debaixo do tapete. E agora, devido a uns acontecimentos, né, vamos dizer assim, que a vida conspirou a favor do Mengão, os dirigentes entenderam que o Flamengo precisa ter um estádio, até pela grandeza do Flamengo. E eu fico feliz que essas decisões tenham sido tomadas, mesmo que em um curto espaço de tempo, e tenham sido tomadas em função de um problema, né, com alguns adversários, com a administração do Maracanã, enfim. E que tenha sido tomada até mesmo, de certa forma, num momento emocional, porque começou a dar esperança para os rubro-negros, né, de ter o estádio próprio, e os dirigentes se sentiram agora realmente pressionados a fazer esse sonho uma realidade. Mas vamos voltar agora ao gasômetro. Bom, e o gasômetro? Existiam outras opções? Por que o gasômetro? Porque o gasômetro ele é perto da rodoviária, ele tem o sistema de transporte público, de ônibus, bem razoável e vai ser muito melhorado, com certeza absoluta. É um local que vai ser revitalizado, é uma área que hoje em dia precisa que a cidade tenha olhos voltados para eles, porque é uma área que ficou muito abandonada e, consequentemente, ficou uma área perigosa para as pessoas transitarem por lá. Vai ser positivo para o comércio local e, sobretudo, vai estirar um esqueleto, um elefante branco que aquele local hoje em dia é, e vai fazer aquele local um local turístico. É turístico. Por quê? Porque pessoas do mundo todo, quando for ao Rio de Janeiro,
Muitos deles vão querer conhecer o Flamengo, onde o Flamengo joga, e muitos deles, inclusive, vão se hospedar num futuro hotel que seja construído lá, como é feito na Europa, em outros lugares, aqui no Canadá também. Isso aí é marketing. E isso daí é uma forma que o Flamengo vai captar mais dinheiro e vai se tornar mais grandioso do que já é. Então, gente, hoje eu tirei esse tempinho para falar do estádio do Flamengo, né, falar o porquê no gasômetro e dizer que é possível sim ser no gasômetro. Eu torço para que seja lá. Chegaram a falar em Deodoro. Não seria uma boa opção. Chegaram a falar naquele parque temático, perto de um shopping center na Barra. Também não seria bom. Ou naquele local que serviu para as Olimpíadas. Eu até conheci o local depois. Também acho que não era um bom local. Eu acho que o gasômetro. O Flamengo é povão. Eu acho que o gasômetro é um local bem centralizado. Inclusive é perto do Maracanã. E acho que esse estádio, quem sabe, em uns 3 anos vai estar pronto. E aí sim, nós vamos ter a nossa casa de verdade. E com mais público. E o Flamengo vai se tornar, de fato, além do grande campeão que é, o maior clube e o maior time da América do Sul. E um dos maiores do mundo. Saudações rubro-negras.